novos membros. E hoje eu queria que a gente refletisse um pouco a respeito dessa questão da espiritualidade, a partir de algumas coisas práticas que a gente pode fazer. Tá? De todas as dimensões que nós nos compomos, ou em que nós existimos, que é corpo, alma e espírito, a dimensão espiritual ela é a mais importante delas. Então, quando você olha para você, a gente às vezes perde um pouco a noção disso, porque a gente não organiza didaticamente. Obrigado. A gente não organiza didaticamente isso, ou a gente não consegue sentir, talvez, com clareza essa diferença. Nós somos compostos por três substâncias, vamos dizer assim. Existem três dimensões da nossa existência. A gente tem o corpo, que é a mais óbvia, porque é a que a gente vê e vê o outro também, né? E se enxerga e consegue fazer as medições de uma maneira mais objetiva. Você consegue verificar a saúde do seu corpo ou a doença do seu corpo através de exames. Você consegue verificar o estado do seu corpo se olhando no espelho ou alguém te avaliando. Você consegue ver se você está bem fisicamente, através de se você tem bom preparo físico, se você consegue fazer determinadas coisas. O corpo é a dimensão que a gente tem mais consciência, porque é a que a gente lida mais diretamente. Depois nós temos a dimensão da alma. Na alma a gente tem essa diferenciação maior dos animais, porque os animais também possuem corpos, né, em muitas dimensões semelhantes a nós. Na alma, nós temos essa diferenciação, onde a gente tem a nossa consciência, onde a gente tem as nossas emoções, que são muito mais elaboradas, onde a gente tem, vamos dizer assim, aonde a gente pensa não utilizando os neurônios, mas essa parte imaterial nossa, que quando você morrer continua existindo, continua pensando, continua interagindo e sentindo. Então, a alma é essa dimensão nossa que habitualmente a gente também consegue, não tão objetivamente quanto análises do corpo físico, mas a gente consegue também fazer análises. A gente tem a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, nós temos ramos das ciências humanas que verificam o estado da alma, que verificam como é que a gente está nessa esfera das nossas emoções, né? A própria palavra psicologia ou psiquiatria ou psicanálise vem da palavra grega psique, que é a palavra alma, né? Então é da onde a gente deriva essas outras informações. Então a gente ainda tem alguma consciência da nossa alma, essa parte imaterial nossa, mas que a gente interage e utiliza ela um pouco mais. O espírito é uma parte que às vezes a gente não consegue diferenciar da alma, não consegue às vezes nem saber que existe, que é essa outra dimensão aonde nós conseguimos nos relacionar com o mundo metafísico, com o mundo espiritual. É essa a dimensão em que a gente consegue, de alguma maneira, interagir com as coisas ou seres que não são deste mundo propriamente dito. Então, de todas essas esferas que você e eu somos compostos, todas essas dimensões em que a gente existe, a espiritual, apesar de ser a que a gente menos conhece ou que a gente menos acessa, ela é a mais importante delas. Primeira razão pela qual ela é a mais importante, porque é na dimensão do nosso espírito, do meu e do seu espírito, que nós conseguimos nos conectar com o nosso Criador. Quando Jesus estava discutindo algumas questões religiosas com uma mulher na cidade de Samaria, quando ele esteve aqui na terra há um tempo atrás, ele entra num debate com a mulher e a mulher está falando a respeito de coisas físicas. Ela está questionando sobre o ambiente físico onde eles deveriam adorar a Deus, porque na mente dela a adoração, a dimensão da adoração a Deus se concretizava somente em ambientes físicos, porque nós temos, quando a gente adora a Deus, que fazer determinadas coisas físicas, né? Antigamente eles até faziam mais do que nós, por exemplo, eles às vezes tinham
que sacrificar um animal para poder se relacionar com Deus, às vezes eles tinham que ficar em jejum para poder falar com Deus, às vezes eles tinham que fazer algumas coisas físicas. A gente tem algumas delas, por exemplo, o batismo é uma delas, uma coisa física que a gente se comunica com Deus através daquilo, a ceia que a gente participa mensalmente é uma dessas, come uma coisa física para trazer uma simbologia espiritual, uma memória espiritual daquilo ali, mas a gente perde um pouco essa noção. Olha só o que Jesus falou com essa mulher no dia que ele estava conversando sobre isso. Ele vira para ela, lá em João capítulo 4, e fala assim com ela, dentro da discussão e da pergunta, ou das perguntas que ela tinha feito para ele. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, aí ele respondeu a primeira pergunta dela, que era em que local físico Deus era adorado até aquele momento. Se tinha que ser em Jerusalém ou podia ser no monte que eles faziam isso lá. No entanto, está chegada a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses os adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a primeira razão pela qual a dimensão espiritual é a dimensão mais importante da qual nós somos compostos, porque é nessa dimensão que nós conseguimos nos conectar com o nosso Criador. Porque Deus é espírito. Deus ele não tem um corpo feito com essa matéria que a gente possui aqui. Deus não, vamos dizer assim, compartilha dessas nossas limitações materiais aqui. Então, ele colocou um espírito em você, e quando a gente lê a história da criação lá em Gênesis, mostra em que momento isso aconteceu, para que você pudesse ter uma parte de quem ele é, ou da essência dele, da composição dele, para que com essa parte você pudesse se conectar com ele. Então, essa é a primeira razão pela qual a dimensão espiritual é a mais importante. A segunda razão pela qual do corpo, alma ou espírito, a dimensão espírito é a mais importante que nos compõe, é porque todo mundo vive para sempre em algum lugar. Diferente dos animais que morrem e terminam e encerram o seu ciclo, a sua existência, a sua consciência, nós não encerramos. Todos nós vamos viver para sempre em algum lugar. E é o que você faz com a sua dimensão espiritual que vai definir onde você vai viver para sempre. Por mais que nós vamos viver para sempre, Jesus falou sobre isso integralmente, nós vamos ressuscitar um dia, então o seu corpo vai voltar a ser corpo, a sua alma vai voltar para dentro do seu corpo, é por conta das suas decisões na esfera espiritual que, ressuscitado, você vai viver aonde você vai viver. Então, é muito importante a gente tomar cuidado e prestar atenção em como que a gente constrói a nossa vida espiritual. A terceira razão é porque vários dos problemas que eu e você temos ao longo da nossa vida decorrem de questões espirituais. E aí é muito interessante porque é muito fácil, vamos dizer assim, a gente detectar quando a gente está com um problema a partir de uma questão física de saúde. Você fica gripado, você tem sintomas daquela gripe e você fica mais abatida, você fica mais frágil para lidar com as coisas, as suas emoções variam por causa daquilo, mas você sabe, você está com gripe, aquilo ali vai ter um ciclo, 5, 7 dias, aquilo vai passar e quando aquilo encerrar, você retoma força, você retoma animação e você volta a fazer as coisas. Ou às vezes você tem uma doença mais grave que demanda um tratamento maior, você se entristece por causa daquilo, você fica com as suas emoções fragilizadas por causa daquilo, mas 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, se você consegue tratar aquilo ou se você se acostuma com aquilo, você recobra as suas emoções, você se equilibra porque você tem um problema físico e o problema físico precisa ser tratado fisicamente. Quando o problema é emocional, a gente tem um pouco mais de dificuldade de diagnosticar isso, porque as nossas emoções, elas são um pouco mais subjetivas do que
o nosso corpo físico, mas também você faz terapia, você faz um tratamento, você avalia determinadas coisas na sua vida, você vai reorientando, reorganizando a sua vida. Às vezes o seu terapeuta, o conselheiro vai te ajudando. Aí você se reorganiza, você centra as coisas da sua vida e você melhora, você sai daquela situação. Agora, muitos dos nossos problemas emocionais ou que a gente se fragiliza emocionalmente, eles têm a origem no nosso espírito. E aí o problema é que quando nós temos problemas com a origem no espírito, a gente tem muito mais dificuldade de identificar. E aí uma coisa que é interessante que a gente pode perceber, e eu estava conversando essa semana com algumas pessoas sobre isso, na verdade, isso é uma conversa que a gente vem tendo, não só aqui na igreja, como com outros pastores e outras pessoas que lidam com a igreja de maneira geral. Você já deve ter observado como que os problemas emocionais parece que estão se tornando uma epidemia no nosso meio. Como que a depressão ela tem aumentado vertiginosamente em relação a como isso era anteriormente. Como que crises de ansiedade, crises de estresse, crises emocionais das mais diversas têm crescido no nosso meio e tem nos afetado. E é interessante a gente observar que, embora essas crises elas se manifestam no âmbito emocional, muitas vezes um tratamento convencional não surte o efeito para resolver aquele problema. Porque a gente sabe que, por exemplo, uma depressão, ela pode ter causa física. Você tem uma desorganização hormonal, suas glândulas hormonais não produzem os hormônios certos, você tem um desequilíbrio lá nessa produção e você passa a se sentir mal, passa a se sentir para baixo, passa a ficar infeliz com a vida de maneira geral. E aí, se você identifica isso, vai no endócrino, faz uma reposição hormonal a partir daquilo ali, você se reequilibra, você recobra a alegria, a vontade de viver, o ânimo e etc. Então, em alguns casos, a depressão vai ter vamos dizer assim, um ponto físico para ela, do corpo. Outros casos é emocional, houve uma desordem emocional, houve um problema, um trauma, uma situação que não foi bem tratada, ou uma má educação emocional na infância e na adolescência, que faz com que na fase adulta você tenha dificuldades de lidar com frustrações muito grandes, etc. Aí surge um problema, você entra em depressão, e aí a depressão, nesse caso, não é tratada com remédio. Não adianta você tomar coisas para equilibrar as suas emoções, não adianta os seus hormônios, etc. Você vai continuar mal, até que você faça a terapia e com uma ajuda externa você consiga tratar aquela circunstância e aí você cura. Só que existem casos, existe uma terceira causa de depressão, por exemplo, que é espiritual. E aí não importa o quanto você vá no médico, o quanto de reposição hormonal você faça, o quanto de tratamento psicológico você faça, o melhor psiquiatra ou psicanalista que cuide de você, você não cura. Você não resolve aquela situação. E nós, como a gente, muitas vezes, nós desconhecemos essa outra dimensão, essa terceira dimensão, e ela é inclusive negada por boa parte da ciência, por boa parte dos profissionais da saúde emocional e etc., a gente simplesmente não busca recurso espiritual para poder tratar aquilo que está desencadeando um problema emocional em nós. E olha que interessante que Davi vai falar sobre isso num dos salmos que ele escreve, porque apesar de nós termos três composições, três dimensões em que nós existimos, elas estão totalmente interligadas. Então, o que acontece em uma delas acaba afetando as outras, só que não adianta você tentar tratar as outras afetadas se você não resolve o problema que está na raiz. Então, olha só o que Davi escreve quando ele vai falar sobre um episódio de depressão profunda que ele experimentou na vida dele, lá no Salmo 32. Ele vira e fala assim, ó, enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. No original, ele usa a expressão apodreceram-me os ossos.
É assim, ele tentou achar um recurso linguístico no idioma dele para explicar o que é que ele estava sentindo. Ele falou, parece que eu estou desmanchando por dentro, que eu não tenho vontade de levantar, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não tenho vigor, eu estou apodrecendo, eu estou definhando. A NVI ela vai trazer essa expressão, meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como tempo de seca. Aí a pausa ali não é para a gente ler, porque isso é uma música, né? Aí ela tem pausa, porque ele tinha que mudar o tom para cantar lá. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi mostra que ele teve um episódio grave de depressão causado por um problema espiritual. Porque ele tinha questões espirituais não resolvidas ou mal resolvidas, que faziam com que ele sentisse fisicamente as dores daquilo, ou o problema daquilo ali que estava acontecendo com ele. A igreja, ela tem ações que cuidam dos problemas humanos de maneira geral. A gente tem ações que cuidam dos problemas físicos que a gente tem, dos problemas materiais que a gente tem, que normalmente o corpo sente diretamente. A igreja também tem ações que cuidam das emoções, cuida da alma, cuida dos seus sentimentos. Mas a principal razão da igreja existir é para poder tratar da nossa espiritualidade. É para poder tratar dessa terceira esfera, porque muitas vezes o acompanhamento que a gente dá, quando a gente descobre que um problema ele é físico, a gente tem que encaminhar para um médico. Quando a gente descobre que o problema ele é na psique, a gente precisa encaminhar para um profissional que cuida da alma. Mas quando o problema é espiritual, só a igreja consegue tratar daquilo. É só na igreja que a gente vai conseguir as ferramentas, ou os remédios, ou as formas, ou as práticas, ou os passos adequados para a gente poder ter aquilo resolvido para nós. E todos nós, na vida, estamos em algum momento espiritual. Todos nós estamos em alguma fase da vida espiritual. E cada fase demanda de nós uma ação ou uma postura diferente em relação às outras pessoas que estão em outras fases, para que a gente consiga avançar ou progredir dentro das etapas que a gente pode ou deve seguir. Para nos ajudar de forma didática e facilitar as nossas ações e as nossas decisões, nós aqui na igreja classificamos em 3 fases, ou 3 momentos, ou 3 tipos de ações que nos ajuda a fazer um diagnóstico de onde nós estamos espiritualmente nessa terceira dimensão, da qual se sabe muito pouco, porque a gente aprende muito pouco ou nada fora da igreja, para que a gente, eu e você, possamos tomar passos ou decisões adequadas para que a gente consiga, vamos dizer assim, ter saúde espiritual. Para que a gente não busque somente a saúde física e emocional, mas também espiritualmente estejamos bem e consigamos, dessa forma, resolver diversos tipos de problemas que a gente tem na vida da gente, das quais a origem é puramente espiritual e que a gente separa dessa maneira. 3 fases, 3 etapas, 3 dimensões de espiritualidade que se manifestam em questões externas, em decisões externas e racionais que você toma, mas que trabalham internamente no seu espírito. Ou você está na fase do conectando, ou você está na fase do conectou e agora está crescendo, ou você está na fase do conectou, cresceu e está servindo. Essas fases, de forma didática, sim, nos ajudam a nos localizarmos dentro de qual é o próximo passo que eu preciso dar. Como é que eu posso, então, ter saúde espiritual e desenvolver a minha vida? E aí eu queria que você refletisse comigo hoje sobre isso.
aonde quer que você se encontra, e quem sabe uma ou duas decisões que você pode tomar para você ter saúde espiritual, ou continuar tendo saúde espiritual, ou ampliar o seu preparo espiritual, vamos dizer assim. Paulo escreveu uma carta para as pessoas que moravam numa cidade em Colossos, que sintetiza essas etapas de crescimento de uma forma que nos ajuda a situar onde nós estamos e quais são as decisões que a gente precisa tomar para ter saúde espiritual. Lá no capítulo 1, nós vamos começar de trás para frente, para a gente entender didaticamente, porque ele escreve a coisa com uma outra lógica, que não é necessariamente a lógica que a gente adota para poder pensar as coisas quando a gente está começando o início, porque ele está falando coisas que para algumas pessoas já eram óbvias, então ele muda um pouco a ordem que ele constrói. E ele começa, e aí a gente vai lá no capítulo 1, a partir do versículo 21, para a gente ver como é que ele constrói isso. Olha só o que ele fala. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Esse é o estado original de todos nós. Todos nós. Ou nós estivemos separados de Deus, e aí a gente agora está em algumas outras etapas, ou nós estamos separados de Deus. Mas ninguém não esteve separado de Deus. E por que é importante a gente entender isso? Porque nós precisamos ter claro na nossa mente qual foi o momento em que essa separação deixou de existir. Qual foi o momento que você passou a estar de fato conectado ou conectada com Deus? Então, esse é o estado original de todo ser humano. E a Bíblia, ela tenta mostrar isso para nós desde Gênesis. Do início ao fim da Bíblia, ela vai tentando mostrar isso para nós, porque é isso aqui que dá razão da vinda de Jesus e da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus por nós. Porque se nós tivéssemos alguma forma de nos conectarmos com Deus, que não fosse dependendo externamente de Deus, que você pudesse tomar a sua própria decisão e fazer isso de si mesmo, Jesus não precisava ter vindo na terra e ter morrido e passado pelas coisas que ele passou. Então esse é o estado original de todos nós que estamos aqui. Aí ele continua falando aqui, ó. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, porque ele está falando da morte física de Cristo, está falando de atitudes que fisicamente Jesus suportou, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Essa é a razão da morte de Jesus. Então, o que ele está falando? Você estava originalmente desligado de Deus. Você era originalmente inimigo de Deus. Na sua mente. Não porque você sentia raiva de Deus, assim, porque tem Deus ali. Às vezes a gente na vida pode até chegar a esse ponto, mas isso não é o que vai acontecer com a maioria de nós. É que, na verdade, a maioria de nós age contrariamente a Deus. Por mais que verbalize, porque é bonito na nossa cultura falar que Deus é legal, as atitudes, as decisões, a forma de conduzir a vida são decisões contrárias à natureza de Deus. Então, Paulo ele fala que existe um momento da nossa vida que nós somos reconciliados com Deus. Então, você estava brigado com Deus, você precisa ser reconciliado com Deus. E isso acontece através da morte de Jesus. Esse é o momento que você ganha vida espiritual. Então você tinha o seu corpo e a sua alma vivos, mas o espírito morto, o espírito apagado, o espírito inoperante dentro de você. Esse é o momento em que o seu espírito recobra, que o seu espírito volta. Jesus fala para Nicodemos, numa conversa que ele tem, fala assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo, porque o seu espírito morreu.
Você está aqui conversando comigo, eu sei que você está, o corpo seu está aqui, a sua alma está aqui, porque você está pensando coisas, raciocinando coisas comigo, mas o seu espírito morreu. E ele está falando para uma pessoa que na época ocupava um dos mais altos cargos espirituais de liderança que existia no povo de Israel, um dos mais altos membros do Sinédrio judaico. E Jesus fala: seu espírito morreu porque você não tem um momento na sua vida que você tomou uma decisão que fez com que essa decisão, apesar de que você não mata, não rouba, não faz mal para ninguém, que essa decisão reconciliasse você com Deus. Você nunca parou na sua vida, reconheceu o seu estado de morte espiritual e falou com Deus: Deus, eu preciso viver. Eu preciso me reconciliar contigo, eu preciso ser seu amigo. E Nicodemos, essa é a razão pela qual eu vim. Essa é a razão pela qual eu vou morrer. E foi por isso que Jesus morreu, para poder possibilitar para Nicodemos, para mim e para você, tomar uma decisão específica na vida da gente e falar assim: Deus, até hoje eu fiz as coisas do meu jeito. A partir de agora, eu vou fazer as coisas do jeito do Senhor. Eu vou fazer as coisas do jeito que o Senhor entende, do jeito que o Senhor planejou para mim, porque eu quero viver. Eu quero vida espiritual dentro de mim. Agora, olha só como é que Paulo, aí a gente volta lá para o versículo 3, ele desenvolve a ideia dessas etapas do desenvolvimento espiritual. Uma vez que a razão é, versículo 21, você estava espiritualmente morto ou morta, e no versículo 22 agora você está reconciliado, reconciliada com Deus. O que é que acontece para isso acontecer? Para você sair do ponto A e você chegar no ponto B. A partir do versículo 3, ele vai explicando essas etapas. Olha só o que ele fala aqui. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. A gente tem que lembrar que isso é uma carta, né? Ele está escrevendo uma carta para uma igreja, para pessoas que ele queria que crescessem espiritualmente. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo e do amor por todos os santos. Primeira etapa, primeira decisão que a gente chama de conectando. Para você se conectar com Deus, você precisa, primeiro, ter fé naquilo que Jesus fez por você e amar as pessoas que já passaram por essa etapa. Você precisa se conectar com Deus e você precisa se conectar com as pessoas de Deus. Você precisa se conectar com Jesus e você precisa se conectar com as pessoas que tomaram a decisão de se conectar com Jesus. Primeira etapa, primeira fase, primeira decisão que nós tomamos a partir do momento em que a gente reconhece a nossa desconexão. Esse era o grande drama de Nicodemos com Jesus em João capítulo 3. Um líder religioso importante, uma pessoa que conhecia muito da Bíblia, uma pessoa que conhecia muito de coisas a respeito de Deus, mas que nunca tinha em algum momento da sua vida tomado a consciência de que ele esteve desligado, ou estava desligado, e que ele precisava se ligar. Quando Paulo ele escreve essa carta, ele mostra para nós algumas coisas a respeito desse avivamento espiritual, dessa coisa de você ter saúde espiritual. Primeiro, você precisa se conectar com Deus e se conectar com as pessoas de Deus. Você precisa assumir que a sua vida passa a ser uma vida em comunidade. Não tem como você ter saúde espiritual vivendo sozinho. Não tem como você conseguir adorar a Deus sozinho. E esse é um dos grandes enganos que a gente tem nos nossos tempos modernos, vamos dizer assim, no nosso século XXI, que é aquela ideia de que eu posso ter fé, e é isso que importa. E você tem a sua fé e eu tenho a minha fé, e o importante é ter fé. Porque a Bíblia não fala isso. E a Bíblia é o único livro que fala a respeito de Deus. Não existe nenhum
outro livro que fala a respeito de Deus. Então, se eu quero saber o que Deus pensa, ou Deus não existe, pode existir outro tipo de divindade, um Buda, um Krishna, um Brahma, um Olabalauê, sei lá, um outro Tupã, pode existir outros tipos de divindades. Deus só existe se for o que a Bíblia diz a respeito dele, porque é o único livro que fala da existência de Deus. Não existe nenhum outro. E quando Deus ele fala sobre a nossa conexão, ele fala que essa conexão ela precisa acontecer em comunidade. Por conta disso, quando a gente pensa isso a partir da nossa igreja, a gente volta naquela situação de que a igreja é o único lugar que lida diretamente com as coisas espirituais, né? O endócrino vai cuidar dos seus hormônios, do seu corpo físico, o psicólogo vai cuidar da sua alma, mas é a igreja que cuida do nosso espírito. A igreja, ela desenvolve formas para você poder se conectar com Deus e para você poder se conectar com outras pessoas, para que você então possa dar esse primeiro passo. Começa, obviamente, com você batizando. Essa é a razão do batismo. O batismo é o primeiro passo dado em conexão com Deus, quando você declara, eu morri para o mundo e eu estou então nascendo de novo para Deus. O primeiro passo que você dá, quando você reconhece o seu desligamento e necessidade de você se ligar. A gente tem outros passos. Hoje a gente organiza isso institucionalmente, como, por exemplo, você se tornando membro da igreja. A gente tem momentos devocionais que a gente ensina e estimula que as pessoas façam e vivam diariamente, separando momentos para falar com Deus. Hoje, uma dessas formas que a gente ajuda a fazer isso aqui na igreja é através das Lexio Divinas, né? A gente manda para vocês por telefone. Se alguém não está recebendo por telefone, pode falar com a Biga, que está ali no fundo fazendo a gravação nesse momento, para que ela coloque e cadastre o seu nome, o seu número de telefone no WhatsApp da igreja, para a gente poder mandar para você essas Lexios, porque você precisa separar tempo diário para você falar com Deus, e mais importante, para você ouvir Deus. A gente às vezes tem uma dificuldade nessa coisa de ouvir Deus. A gente estava falando sobre isso no grupo Cultiva essa semana, porque às vezes a gente não para ouvir. Até quando a gente vai ter o nosso momento devocional com Deus, a gente senta, lê um texto da Bíblia, ora tudo aquilo que a gente quer orar, levanta e vai fazer as nossas coisas. Mas que horas que a gente para ouvir o que Deus tem a dizer para a gente? Que horas que a gente para tentar escutar o que daquele texto que foi lido, que foi ouvido, ou que foi trazido, Deus tem uma coisa específica, particular para você, para sua alma, para o seu espírito. Às vezes a gente não para fazer isso, né? Então a Lexio Divina, o devocional, o separar um tempo diário para fazer isso é uma forma de aprofundar a sua conexão com Deus. Você precisa também fazer amizades saudáveis, não só para conversar bobagem, mas para ter gente que está na caminhada junto com você e ajude você a caminhar, que compartilhe das suas experiências, das suas fraquezas, dos seus passos junto com você, que você também possa compartilhar com essas outras pessoas. A gente tem os nossos grupos cultivos, os grupos caseiros, que a gente criou para poder estimular essa conexão com os irmãos também, para você poder se conectar com outras pessoas que não são perfeitas, que não são impecáveis, que não são pessoas que já estão iluminadas e viraram Budas e qualquer coisa nesse sentido. São pessoas iguais a você, mas que querem seguir Jesus, que querem conhecer Jesus, que querem reconhecer que não são perfeitas, mas não querem permanecer imperfeitas o resto da vida, ou naquelas imperfeições o resto da vida. Então, essas são formas que a gente trabalha para isso. Como que você está nisso? Pensando nesse primeiro passo da conexão. Onde é que você está nisso? Em que fase, em que momento? Precisando ainda se conectar com Deus? Precisando aprofundar sua conexão com Deus? Precisando se conectar com pessoas que estão conectando-se com Deus também? Você
precisa, e a gente fala muito sobre isso aqui na igreja, você precisa ter amizades com pessoas não cristãs. Você precisa ter. Às vezes a gente acha que vai para a igreja e tem que desligar dos nossos amigos que não são da igreja, que a gente não tem mais que ir no almoço de família porque aquelas pessoas da família não são da igreja, agora eu sou da igreja, então eu sou diferente deles. Não, você precisa ter pessoas não cristãs com as quais você se relacione, com as quais você caminhe, com as quais você esteja junto. E a gente sempre enfatiza isso aqui na igreja. Mas, se você só tem amizades assim, ou se são essas pessoas que te inspiram e nas quais você se espelha, você pode ficar bem fisicamente, né? Agora está na moda você ter musa fitness, né? Você tem aquelas mulheres lá do Instagram que malha pra caramba, não sei o quê, trinca o abdômen, aí as mulheres olham as musa fitness lá e falam assim, quero ficar igual essa aqui, aí segue a dieta do low carb lá e faz, né, toda aquela tipo de exercício, faz a prancha lá no chão assim, não sei o quê, porque você olha para uma pessoa e beleza, você se espelhando numa pessoa assim, você pode ter um corpo fitness, você pode se espelhar em pessoas não cristãs e você crescer, sei lá, como líder, você crescer como uma pessoa equilibrada, porque é uma pessoa que se equilibrou, que conseguiu alcançar bons estágios na carreira profissional, que conseguiu ter alguma coisa, às vezes até na família lá melhor, mais legal e não sei o quê, mas você não consegue crescer espiritualmente se você não se espelha em pessoas cristãs. Porque pessoas não cristãs, elas têm um limite de possibilidade de influenciar você positivamente. Porque elas também precisam se ligar a Deus. Então, a gente fala isso bastante. Você tem que ter amigos não cristãos. Você tem que se relacionar com essas pessoas. Você não pode virar uma pessoa, sei lá, babaca na sua família, que você agora não me misturo, que não sei o que, não sei o que. Não. Você tem que ter, mas se você só tem amizades assim, se só essas pessoas te influenciam, você vai ter problemas para o seu crescimento espiritual. Aí o texto continua. Paulo ele continua trabalhando o texto aqui. Ele vira para eles e fala assim, por causa da esperança, ele tinha falado, né? Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Essa é uma outra coisa importante que a gente precisa marcar ponto. Quando a gente pensa a respeito do evangelho, a gente pensa a respeito da Bíblia. E que o nosso mundo hoje trabalha de uma forma contrária, às vezes de uma lógica contrária. A gente tem aprendido hoje, e em muitas esferas isso é verdade, que você não tem uma verdade, que você tem várias formas de pôr as coisas, de vivenciar as coisas, vai depender da experiência de cada pessoa, cada um chega por um canto, aquela história dos elefantes lá, que os cegos, cada um põe a mão num pedaço do elefante e fala o que é o elefante, aquele negócio todo. Em muitos aspectos, isso é verdade. Aspecto político, isso é verdade, já que a gente não tem uma definição política clara que é 100% como deveria ser, isso é verdade em muitos posicionamentos filosóficos, isso nunca é verdade em relação ao evangelho. Nunca é verdade. E às vezes a gente tem dificuldade de separar essas coisas quando a gente está lendo um texto de um filósofo e quando a gente está lendo o evangelho. Porque o evangelho é a verdade. O evangelho ele é inquestionável. O evangelho ele está acima de possibilidades de interpretações, ele está acima de eu poder enxergar ele de um jeito e você enxergar do outro jeito e não sei o quê. Porque o evangelho ele é a verdade. E é a verdade absoluta. E o que o evangelho diz que Deus é. Deus é exatamente do jeito que a Bíblia
diz que ele... não, mas é porque as pessoas daquela época estavam escrevendo de uma forma que cabia na mente deles. Gente, eles não eram idiotas. A gente acha que as pessoas, porque eles viveram 2, 3 mil anos atrás, eles eram imbecis, e que a gente é inteligente, que eles eram incapazes de entender conceitos, só nós conseguimos entender conceitos. Não, nós temos outros conceitos que eles não tinham, porque a gente tem conhecimentos diferenciados, a gente tem conhecimento tecnológico, a gente aprendeu a fazer lâmpada, a gente aprendeu a guardar energia elétrica num lugar. Agora, conceitos sobre Deus, sobre a vida espiritual, sobre como que as coisas funcionam, eles são os mesmos conceitos, porque Deus é a mesma coisa desde que ele se manifestou para as pessoas. A energia elétrica não é a mesma coisa. Antigamente a gente não conseguia mexer nisso aí, a gente não conseguia, fazer um trocinho desse aqui, via Bluetooth, pegar lá atrás, sair aqui em cima e falar com você. A gente tinha conhecimento. Aí agora, tecnologicamente, a gente é mais avançado do que aquelas pessoas. Agora, você falar assim, você não pode matar. É a mesma coisa 5 mil anos atrás, é a mesma coisa hoje. Você não pode tirar a vida de uma pessoa. Isso é um fato absoluto. Quando Deus chegou e falou assim, gente, eu vou falar para vocês como que eu sou. Ele falou para a gente que tinha a mesma capacidade de apreensão intelectual que eu e você temos. Então, quando Deus chega e explica para essas pessoas como que ele é, ele pode explicar tudo. Ele não precisa, não, só daqui a 2 mil anos vai nascer, o Mateus, esse cara vai ser genial. Aí ele vai entender tudo sobre mim. Até lá eu vou falar umas coisas aqui, eles escrevem do jeito que eles entendem e tá bom. As coisas não funcionam assim. E Paulo está tentando mostrar para eles com clareza que o evangelho é a verdade. E que eu posso questionar qualquer coisa. Mas não posso questionar o evangelho, senão eu sou burro. Porque eu estou deliberadamente me posicionando do lado da não-verdade. Porque eu não posso construir uma outra coisa que não o evangelho. Aí ele continua falando, por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade, não é numa parte da verdade, porque o resto estará reservado para pessoas do futuro, não, em toda a sua verdade. E aí Paulo traz para nós aqui a segunda dimensão do nosso desenvolvimento espiritual, que é o crescimento. Depois que nós nos conectamos com Deus e nós nos conectamos com as pessoas, depois que nós temos fé em Cristo e nós amamos as pessoas, depois que a gente entende o Evangelho, se reconcilia com Deus e a gente se concilia com pessoas novas, que até então a gente não conciliava com elas, nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver. E para crescer e ter uma vida espiritual saudável, nós precisamos desenvolver a nossa compreensão, o nosso entendimento das coisas de Deus. Então, muitas vezes a gente olha para algumas coisas bíblicas e a gente fala assim, não, mas eu vou fazer o meu ponto de vista, a minha construção, não sei o quê. Não, você está fazendo isso porque você não entendeu, você não aprendeu. Você precisa ler e entender o que a Bíblia diz sobre o assunto. Não pegar um termo que a Bíblia falou, por exemplo, graça. Aí você não vai lá ler o que a Bíblia fala sobre graça. Você pega a sua compreensão de graça e fala assim, não, realmente Paulo aqui falou sobre a importância da graça. E para mim, graça é uma construção que vai ser assim. Aí você desenvolve a sua ideia lá sobre graça, que é a sua experiência pessoal. Nesse quesito específico aqui, a sua experiência pessoal, ela é irrelevante. Porque você precisa aprender como que a coisa é. Entender como que a coisa é. A gente coloca as nossas experiências pessoais e as nossas percepções em várias outras coisas da vida. Às vezes na caminhada com uma pessoa, você participa com ela da vida e você compartilha com ela a sua vivência, a sua experiência, etc. Mas quando o assunto é o que é graça, não importa o que você viveu na sua vida e não importa o que eu vivi na minha vida. Porque tem uma definição, mas você só entende essa definição se você estudar, se você aprender sobre isso, você ler a Bíblia sobre isso. Se você entender toda a história de salvação que começa
lá no livro do Gênesis, termina no livro do Apocalipse, que mostra para nós como que Deus lida e lidou e lidará com todas as coisas do mundo. Você precisa entender que a Bíblia é a verdade e que é só ali que você vai ter informações para a sua saúde espiritual, para que você consiga tratar determinadas coisas que às vezes estão afetando suas emoções, estão afetando seu mundo físico, estão afetando a maneira como você lida com as coisas externas da vida, mas que a solução para aquilo ali está em você ter uma saúde espiritual baseada naquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é verdade absoluta e a única regra de fé e prática para o cristão. Para isso, a gente tem os cultos de domingo, nos quais a gente separa um momento como esse que a gente está tendo aqui agora, para poder entender a Bíblia, ler um texto e ver o que está sendo dito ali. A gente tem os nossos grupos cultivo, também funcionam para isso, para você poder, junto com outras pessoas, ouvir porções da Bíblia e tentar entender e aprofundar a sua compreensão. É por isso que a gente faz estudos bíblicos aqui na igreja, a cada 2 meses, né, mês sim, mês não, onde a gente aborda um texto, consegue aprofundar, né, o nosso Conexão funciona, uma parte dele para isso também, para você entender o que é que Deus fala sobre questões como inveja, que vai ser o nosso próximo tema aqui na semana que vem. E para isso, é importante que você participe para você poder crescer. Porque senão você não cresce, você não aprende, você não entende. E aí você escuta o que um fala, o que o outro fala, e você pega as suas percepções, você pega as suas reflexões, você pega aquilo que a sua mente disse sobre o assunto. Aí você escuta um dia um pastor, passa de canal, vê um padre, passa de canal, vê um Hare Krishna, passa de canal, aí você constrói o que cada um falou da espiritualidade, e aí você até acha que está todo mundo falando a mesma coisa, você fala, nossa, que bonito, né? Todo mundo falou do amor. É mentira, eles estão falando de coisas diferentes, mas você não entendeu que eles estão falando de coisas diferentes, porque você não entendeu o que a Bíblia está dizendo sobre aqueles assuntos. E aí, Paulo continua, ó. Aí ele vai falar então na terceira etapa para isso aí. Por essa razão, tudo isso que ele falou aqui anteriormente, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. 3 coisas que ele fala nessa sessão. Primeiro, você precisa viver de maneira digna do Senhor. Antes você era indigno do Senhor. Você era inimigo dele, você estava afastado dele, você estava vivendo em rebeldia a ele. Você praticava as coisas que Deus olhava para aquelas coisas e falava assim, esse cara não é digno de ficar perto de mim, ele é meu inimigo. Aí quando essa coisa começa a inverter, a gente precisa começar a inverter algumas práticas na vida da gente também, que invertidas nos fazem dignos de Deus. Deus vai falar assim, pode vir para cá que você é digno de mim. Às vezes a gente tem aquelas pessoas assim, com excesso de humildade, né, que ficam o resto da vida falando assim, eu sou indigno do Senhor, sou indigno da sua presença, não sei o quê. E Deus fala assim, eu não queria que você fosse mais. Né? Muda então essas coisas aqui que você fica digno. Eu quero que você seja digno. Paulo está falando para as pessoas sobre isso. Não viva o resto da sua vida indigno de Deus. Você pode mudar essas coisas. E aí ele vai falar a segunda coisa, para que você possa agradar a Deus. Porque agora, você é amigo de Deus. O que é que faz uma pessoa que é amiga da outra pessoa? Ela agrada a outra pessoa. Ela procura fazer as coisas que a pessoa gosta, ela procura entender mais da pessoa para poder fazer, atender melhor, falar melhor, fazer uma surpresa bacana, receber bem em casa e não sei o quê. E aí ele conclui em como que isso fecha, quando você frutifica em toda boa obra.
que é essa nossa terceira dimensão do crescimento espiritual, que é quando você serve. É quando você pega tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você está se tornando por causa de Jesus, e você põe isso a serviço de outras pessoas e do reino de Deus. Quando você, então, se engaja ministerialmente. Quando você escolhe uma coisa para você fazer parte de modo sistemática, que você resolve aplicar-se ao serviço de outras pessoas de forma constante, de forma que começam a ter pessoas que conhecem Jesus por sua causa, que começam a ter pessoas que começam a dar esses passos iniciais por sua causa, começam a ter pessoas que são beneficiadas de coisas que elas jamais poderiam ter acesso, a não ser que alguém que soubesse aquilo pudesse oferecer gratuitamente para elas, que soubesse fazer alguma coisa, que soubesse socorrê-la com a sua habilidade, com sua capacidade, com o seu estudo, com a sua maneira de poder resolver problemas que habitualmente são pagos, mas de repente você consegue oferecer aquilo para alguém que não pode pagar por aquilo, ou por alguém que não pode ter acesso àquilo se não for através de você, ou da sua vida, ou das decisões que você toma. É quando você se dispõe a remar junto, quando você se dispõe a colocar o seu tempo à disposição, quando você coloca suas habilidades, seus recursos à disposição do reino de Deus. Pensa na quantidade de pessoas que estiveram envolvidas hoje, servindo, só para esse culto acontecer. 1h30 de culto. Você chegou, 7h30, vai terminar às 9h, 1h30 onde a gente consegue sintetizar, organizar coisas importantes para o nosso crescimento espiritual. Quanta gente teve envolvida hoje só para esse culto acontecer? Desde o início, quando limpou a igreja, organizou as cadeiras, quando começou a preparar o ambiente, organizou os banheiros, verificou se estava tudo em ordem, os músicos que chegaram para ensaiar mais cedo e começaram a organizar coisas, as pessoas que chegaram para receber, as pessoas que vão, daqui a pouco, a hora que terminar, está ali à disposição de alguns de vocês para poder falar com vocês sobre alguma coisa que vocês querem, para vocês, sobre a igreja, sobre alguma coisa da vida de vocês. E quando vocês forem embora e estiverem assistindo o Fantástico, vai ter gente aqui organizando a igreja para fechar a igreja. Para um culto de 1h30. Pense em todas as outras coisas que nós temos na igreja. Todas as outras coisas que nós temos. Alguns de vocês estão aqui porque viram uma mensagem na internet da igreja. A gente tem uma equipe que trabalha quase que diariamente para que as mensagens aconteçam, a mensagem apareça, o vídeo apareça, a coisa chegue lá em você e direcione não sei o que e tudo. E um monte de outra coisa. Servir é quando você pega aquilo que você sabe fazer, aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus deu para você, e você fala assim, me dá o remo aí que eu vou ajudar a remar esse barco. Eu vou estar junto disso aqui também. Aí, olha só o que Paulo fala, que acontece quando o ciclo está em ação. Quando conectando, crescendo e servindo está funcionando. Quando você engajou. Quando cada uma dessas coisas, dessas etapas, elas se tornaram parte do seu cotidiano. Olha só o que Paulo ele fala aqui, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Você tem alegria quando isso acontece. Você tem aquilo que possivelmente você passa a vida inteira buscando.
Você tem aquilo que possivelmente acha que ganhar o dinheiro que você ganha vai te trazer, que viver do jeito que você vive vai te trazer. Você tem aquilo que quando você passa a ter as suas dificuldades emocionais, você busca indo no médico ou busca indo num psicólogo, porque no final das contas não tem nada que nos incomode mais do que não ter alegria. Isso é o que de fato a gente busca, com tudo que a gente faz. E aí tudo o que você faz no seu dia a dia é porque você acredita que direta ou indiretamente aquilo vai construir para que no final você tenha alegria, que você esteja tranquilo, feliz, realizada e consiga. E aí Paulo diz que quando a gente consegue organizar o nosso espírito, a gente tem alegria. E é uma coisa tão interessante que a gente negligencia com tanta frequência, porque Paulo foi um sujeito que passou por diversas circunstâncias na vida dele, tanto de boas coisas quanto de coisas muito ruins, e o tempo inteiro, quando ele escreve sobre as coisas da vida dele, ele transparece alegria. O tempo inteiro ele está falando que ele está feliz, ele está contente, ele está alegre. Mesmo momentos que ele ia para a cadeia, mesmo momentos que ele tomava uma surra lá dos caras que perseguiam os cristãos naquele primeiro momento da história do cristianismo, mesmo quando ele passava situações graves, aí você olha para aquilo ali e fala assim, mas como que esse cara consegue? Né? Parece às vezes até que é falso, parece até aquelas pessoas que estão tentando motivar as outras, né? E que lá dentro na vida delas elas estão cheias de problemas, mas quando elas aparecem para os outros, elas aparecem sorrindo, aquele sorriso assim, não sei o quê. A gente olha para a vida de Paulo e a gente pensa assim, esse cara deve estar mentindo para mim, que não é possível que ele está alegre depois de todas essas coisas. Então essa é uma hipótese. Pode ser que Paulo estava mentindo, que Paulo estava vivendo a máscara, que ele estava vivendo uma falsidade, que ele estava vivendo uma construção de algo que ele queria passar para as outras pessoas. Pode ser que Paulo descobriu que a fonte da alegria é quando você se organiza espiritualmente, porque as outras coisas ou se organizam também, ou você aprende a lidar com elas num nível em que elas não afetem o seu estado de espírito mais. Nós temos duas opções para pensar a respeito de Paulo nessas circunstâncias. Eu descartei pessoalmente a opção de Paulo ser um mentiroso, porque quando eu vejo as coisas que ele escreveu, a maneira como Deus usou ele, a maneira como ele de fato abriu mão de tudo, porque às vezes a gente vê o cara fingindo de felicidade e depois a gente descobre que aquilo ali é porque ele queria vender um produto dele, ele queria vender o curso de coaching dele, ele queria fazer alguma coisa que pudesse de alguma maneira alegrar as pessoas, e aí ele ganha dinheiro com aquilo, ele tem alguma renda, algum rendimento com aquilo ali. Paulo não tinha nada, ele não ganhava nada fazendo aquilo que ele fez. O cristianismo só foi ficar famoso e bacana 200 e tantos anos depois dele, 300 anos depois dele. Então, assim, ele não ganhou nada, nem os descendentes dele, que ele provavelmente não teve por causa da vida que ele escolheu, nem ninguém ganhou nada com aquilo ali. E aí eu fico com a opção que talvez Paulo, então, achou o negócio que a gente fica buscando. E ele está tentando ensinar para as pessoas a respeito disso. Eu acho que o testemunho dessas pessoas que ouviram Paulo dizer e que aplicaram isso na vida delas vão falar para nós a respeito da validade disso, porque o cristianismo não era para ter sobrevivido o primeiro século. O cristianismo tinha que ter acabado. O cristianismo, a perseguição era ferrenha, as pessoas morriam, eram torturadas e viam seus filhos sendo torturados, suas mulheres, maridos sendo torturados, seus pais sendo torturados, eles perdiam tudo, eles perdiam emprego, perdiam casa, viviam uma vida miserável. O cristianismo tinha que ter acabado no primeiro século, a não ser que fosse verdade, a não ser que essas pessoas conseguiram descobrir um negócio diferente, que às vezes a gente passa a vida tentando buscar. Você, quando está bem espiritualmente, você redimensiona as coisas na sua vida, você muda o peso que você atribui aos problemas,
e você preenche dentro de você aquele vazio dito existencial sobre por que você existe, por que você está aqui, por que você faz as coisas que você faz, por que as coisas são do jeito que elas são. Tudo faz sentido, tudo muda na forma como você olha e encara a vida, e você se torna participante do reino de Deus. Isso passa a ser seu também. E aí, a gente precisa pensar, um alerta talvez que a gente precisa ter para esse tipo de situação, é que as 3 etapas, você precisa mantê-las acontecendo simultaneamente na sua vida. Elas não são etapas que você, depois que você conecta, você vai desconectando e começa a crescer, e aí depois que você cresce, chega num determinado momento, você passa a servir e você não precisa crescer mais. Você precisa cuidar dessas 3 coisas, embora no começo você vai conectar, depois você vai crescer e aí você vai chegar a servir, mas quando você estiver no crescendo e no servindo, você precisa manter com intensidade essas outras etapas acontecendo na vida, na sua vida, porque acontece, às vezes, de você ir até a etapa 3 e desengajar das outras etapas, por diversas razões. E aí, olha só que Paulo, em uma outra carta, ele vai falar a respeito disso, lá em 1 Coríntios 9, ele fala assim, dando o testemunho pessoal dele, ele fala, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo dá o testemunho da sua própria vida, de que ele, Paulo, sendo o cara que estava já no ápice do servindo, que tinha conectado e crescido mais do que qualquer ser humano da época dele, talvez mais do que qualquer ser humano que já conectou e cresceu na história, ele está servindo, ele é o grande apóstolo, ele é o cara que plantou a maioria das igrejas, que deu uma impulsão para o cristianismo entre os não-judeus no primeiro século, o sujeito que nós admiramos, que mais influenciou o mundo ocidental na história, depois de Jesus. Ele chegando no auge, ele fala assim, gente, eu tenho às vezes que me bater, porque meu corpo sente vontade de desconectar. Porque às vezes eu sinto vontade de parar de crescer. E eu sei que se isso acontecer, eu vou parar de servir. E eu sei que se eu desligar, depois de ter alcançado muita gente, depois de ter pregado para muita gente, a Revista Atualizada nesse versículo fala, depois de ter qualificado muitos, eu mesmo posso ser desqualificado. Eu mesmo posso ser reprovado. Eu não quero isso para a minha vida. Qual é o seu próximo passo? Qual que é o seu próximo passo? Aonde que você está nisso tudo? Em que etapa, em que fase da sua vida e do seu desenvolvimento espiritual você está? Qual é o próximo passo que você precisa chegar? Se você quer responder essa pergunta e às vezes você não sabe como responder essa pergunta, essa é a principal razão da gente existir, da igreja existir. É a principal razão pela qual eu sou pastor, é a principal razão pela qual as pessoas que estão servindo hoje nos ministérios da igreja estão servindo, é a principal razão pela qual a gente tem tudo aquilo que a gente tem. E eu queria incentivar você, se não sabe responder essa pergunta, incentivar você a me procurar ou procurar alguma pessoa que você tem proximidade, sabe, que é da igreja, e falar assim, olha, eu descobri que eu estou aqui e eu preciso vir para cá, mas eu não sei o próximo passo. Se você sabe o próximo passo, dê o passo. Se você, por alguma razão, está desconectando, para esse processo. Interrompe esse processo. Lá em Apocalipse, Jesus falando para uma das igrejas, para a igreja de Éfeso, ele vira para essa igreja e ele fala sobre algumas coisas, porque foi uma igreja que se desconectou, foi uma igreja que conectou, cresceu, serviu e começou a se desconectar. Ele vira para a igreja e fala assim, para e lembra aonde foi que você caiu. Onde é que você estava indo e você parou de ir? Qual foi o passo que você deu fora
do caminho, que fez com que você trancasse o seu avanço ou desse um passo para trás. Volta ali, muda sua maneira de pensar e retoma sua caminhada. Onde é que você está? Vamos ficar de pé para a gente orar sobre isso?